Certo, pessoal, continuando, né, o entendimento de módulo, hoje nós vamos abordar algumas consequências diretas da definição e das suas propriedades, tá? Então vamos lá, aqui o nosso primeiro corolário, né, que é a consequência. Para todos x, y e z reais, a gente vai ter o seguinte, né? Item A. O módulo de x menos y é menor ou igual do que o módulo de x mais o módulo de y. O módulo de x menos z, né, é menor ou igual do que o módulo de x menos y mais um módulo de y menos z. E por fim, né, aqui a gente tem a desigualdade triangular reversa. Né? No final do vídeo anterior eu havia abordado, né, o que era, né, desigualdade triangular. E aqui a gente tem a desigualdade triangular reversa, que diz o seguinte, né? O módulo, né, aqui no caso do módulo de x menos o módulo de y, é menor ou igual do que o módulo de x menos y. Tanto esse corolário, né, como o segundo corolário, né, eu não irei demonstrar nesse momento aqui, tá? Vai servir como exercício futuro, tá? Para a gente trabalhar em sala. E justamente esse, né? Ele diz o seguinte: para x1, x2 até xn real, então o módulo, né, dessa soma aqui, x1 mais x2 até xn, é menor ou igual do que a soma de cada um deles, né? Em módulo, né? Então vai ser módulo de x1 mais o módulo de x2 até o módulo de xn, né? Essa prova aqui do item 2, né, só para dar uma dica, né, para quem for se aventurar, a gente pode aplicar o conceito de indução, tá? Mas como eu falei, eu não vou demonstrar nenhum 2 agora, eu vou deixar isso como exercício, beleza? Bom, agora a gente vai falar sobre um pouco mais, né, desse conceito de módulo, né? Então, sejam A, X e delta reais, né? Então, quando eu falo aqui que o módulo de x menos A é menor do que delta, né? Isso equivale a dizer que o x varia entre A menos delta e A mais delta, né? A prova, né, para usar isso aí como prova, a gente vai usar, no caso, a proposição E, né? A proposição E, como eu falo, né, do vídeo anterior, tá, galera? Eu vou colocar o seguinte: se eu tenho aqui o módulo de x menos A menor do que delta, né? Então, por definição, x menos A é maior do que menos delta e menor do que delta. O que eu faço agora? A gente vai em ambos os membros aqui. Então, a gente tinha x menos A, somando A sobra x. E a gente tinha menos delta, vai ficar A menos delta. E delta fica A mais delta, tá, pessoal? E aí a gente tem a prova. De forma geométrica, né? Geometricamente, o que isso significa, na verdade. Então, a gente trabalhando aqui com números reais, a gente tem aqui a reta, tá? Reta real. E aí a gente tem aqui A menos delta, vou definir um intervalo, né? A menos delta e A mais delta e o termo A aqui no meio. Então, dado um x, né? Vou pegar aqui um x aqui nessa reta. Vamos colocar aí, né? Nessa posição aqui. Se o x está nessa posição, a gente vai ter sempre essa distância, né? Ou seja, o x está sempre entre A menos delta e A mais delta, independente, né, de como a gente vai posicionar esse x, tá? Então, de forma geométrica seria isso. E assim, pessoal, sempre que possível, né, a gente vai apelar para o aspecto geométrico porque fica muito mais fácil o entendimento, tá? A gente utilizou muito isso, por exemplo, nos vídeos de cálculo 1, né? Cálculo 2 também. E é importante aqui em análise porque, de uma maneira geral, análise nada mais é do que os mesmos fundamentos de cálculo, né, que a gente viu, né, de uma forma um pouco mais rebuscada, né? Vamos lá, então, como eu falei no slide anterior, né, eu falei de intervalo, né? Então, o que significa isso, né? É uma ideia bastante interessante.
diz o seguinte, né? O conjunto I, né, que está contido nos reais, eu chamo ele de intervalo quando, para todo x, y pertencente a esse conjunto, né, se o z é real e o z está entre x e y, então o z pertence também ao intervalo, né? De fato, geometricamente, é isso que ele está dizendo, né? Eu tenho aqui o nosso conjunto I, né, que é um subconjunto, né, dos reais, né? Então, é um pedaço da reta, né? E aí, no caso, eu vou definir aqui se eu tenho x e y que já pertencem a esse intervalo. Se o z está entre esses dois termos, então, automaticamente, esse termo z também faz parte do I, né? Nesse caso, então, a gente pode até fazer alguns exemplos aqui. Então, vamos lá. Exemplos aqui, a gente tem essa simbologia aqui, pessoal, né, significa fechado, né? Então, é fechado no 0, aberto no 1, esse intervalo aqui, tá? Esse outro intervalo também, né, a gente tem fechado no 0 e fechado no 1. E esse outro intervalo aqui, fechado no 0 e aberto no mais infinito. Então, esses três intervalos, esses três conjuntos, eu posso chamar eles de intervalo, tá? Exemplo 2, interessante. O conjunto dos números naturais, né, ele não é um intervalo. De fato, se você for pegar, vou colocar aqui o conjunto dos naturais, né? Vou colocar aqui 1, né? 2, 3, 4 e por aí vai, né? A gente pode considerar aqui, no caso, então, o I, né? O I como sendo o conjunto natural. Só que é o seguinte, né? Vamos pegar aqui qualquer ponto, tá? Vamos pegar um ponto aqui, supor aqui entre 1 e 2, tá? Vou pegar um ponto aqui, tá? Chama esse de X. Esse ponto X 1 e 2, ele não pertence ao conjunto natural, certo? E o conjunto natural é só aquele conjunto dos números, né? Positivos inteiros, né? Não pode ter quebrado, né? Então é 1, é 2, é 3, é 4. Então, se eu pegar um número entre 1 e 2, já quebra a lógica aqui da definição do conceito de intervalo. Outro exemplo aqui também, se eu pegar aqui o conjunto A, né, formado por 1 sobre n, onde n é natural, né, que no caso aqui, se a gente for definir isso, seria 1, aí 1 sobre 2, 1 sobre 3, 1 sobre 4 e assim vai. Esse conjunto também não é o intervalo, né? De fato, né, se a gente for pegar aqui a ideia geométrica também, realmente a gente vai perceber isso, né? 3 quartos aqui, pegar aqui um ponto, 1 quarto, né, 1 meio, parte do conjunto A. Só que 3 quartos, que está entre 1 meio aqui, né, e 1, ele já não se enquadra, né, dentro do conjunto A. Então, a gente tem aqui, no caso, um ponto, né? A gente tem um ponto. Eu defini aqui um ponto entre 1 meio e 1, que fazem parte do conjunto A, e aí a gente obtém, no caso, um número que não faz parte, né? Ou seja, então, isso quebra a lógica do intervalo, né? Essa é a ideia. Então, só para formalizar, tá? Para todo A e B real, tal que o A é menor do que B, pela definição, né, 2 ali, de intervalo, a gente tem o seguinte, né? A gente tem os seguintes conjuntos que são intervalos. Então, essa simbologia aqui, como eu falei, né, significa conjunto fechado. Em outras palavras, significa que x pertence aos reais, tal que x é maior ou igual do que A e menor ou igual do que B. Que no caso, é só o parênteses, né? Então, seria um conjunto aberto. Ou seja, x é maior do que A e menor do que B. E a gente tem também, né, no caso, pode ser aberto no ponto inicial e fechado no final, né? No caso aqui, né, significa o seguinte, x é maior do que A e menor ou igual do que B.
Ou o contrário, né? Ser fechado no início e aberto no final. Ou seja, x é maior ou igual do que a e menor do que b. E esses intervalos aqui, né, a gente chama ele de limitados, né, com extremos a e b. E também, se a gente tem os intervalos limitados, a gente também vai ter, obviamente, os intervalos considerados ilimitados, né? Então, vamos trabalhar com o conceito de infinito, né? Então, A mais infinito, né, significa então que o A é menor ou igual do que x, né? Ou x maior ou igual do que A. Aberto, né? No caso, só muda o sinal do igual. Menos infinito, né? E b, então significa que x é menor ou igual do que b. Também, no mesmo caso, se for aberto, né? Só muda o sinal do igual. E, né, se a gente tem aqui esse intervalo que começa do menos infinito e vai até o mais infinito, isso, obviamente, né, é intuitivo, né, pessoal? Se eu tenho aqui menos infinito até mais infinito, isso é claro que é todo o espectro do mundo real, né? Então, é essa a ideia. E a gente tem o seguinte, né? Quando a gente tem um intervalo onde o A é igual a B, né? Então, a gente pode, então, ter essas duas situações aqui. Intervalo fechado, né, A e B, é igual ao elemento A, que por sua vez é igual ao elemento B. Quando isso aqui acontece, então a gente fala que esse intervalo é degenerado, tá? E por hoje é isso, pessoal. No vídeo seguinte, né, a gente vai falar sobre cotas, né? Cotas inferiores e superiores. Até a próxima.